capítulo 22, vamos lá, tem mais desgraça ainda para a gente estudar. Isaías, capítulo 22. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso, eu disse: vão embora. Deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra, e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Quir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse: não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola
e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sébila: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá a sua posição, e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Bastante informação, olha só. Do 1 ao 3, todas as políticas militares falharão. O Vale da Visão, este nome refere-se a Jerusalém, ou ao Vale Justo a Jerusalém, onde Deus revelou-se em visões proféticas. Eles sempre confiavam na vitória devido ao seu alto nível de conhecimento de guerra, carros, armas e assim por diante. Assim como neste tempo que a gente vive, mundialmente falando, as pessoas não acreditam em Deus porque elas confiam 100% na ciência. Porque a ciência sempre encontra a cura para qualquer doença que aconteça ou formas de amenizar e prolongar a vida. Aqui o texto ele aponta para um momento onde essas convicções se tornam em uma grande confusão e aqueles que davam essas respostas fogem e tremem de medo, porque não sabem mais o que fazer e são aprisionados muito antes de conseguirem fazer alguma coisa. Né? Ou seja, Deus quebra com a convicção, com a certeza, com as proteções que as pessoas acreditam que têm, e com isso ficam sem rumo, perdidos, não tendo em o que ou em quem confiar. Forte isso, né? Aí do 4 ao 6, chorarei amargamente. Isaías, um profeta fiel, afligia-se profundamente pela tragédia do seu povo caído e apóstata. O povo de Deus estava sendo destruído, e Isaías sentia dor por causa deles, e de Deus que fora abandonado, enquanto outros se entregam aos prazeres e orgias. Do 12 ao 13, o profeta compartilhava do pesar de Deus. Nós, quando vivemos esses momentos, nós não somos de ferro. Sofremos, claro, por aqueles que amamos. Lamentamos, choramos por causa deles. Claro que sim, Isaías estava vivendo isso. Ele estava chorando e lamentando porque ele sabia que isso ia acontecer. Porém, quando Deus fala, não há ninguém que faça que diferente aconteça. Sobra apenas realmente lamentar. Do 7 ao 8,
apesar de Ezequias ser ele mesmo um rei piedoso, a grande maioria do povo ainda não mudara de atitude desde os dias de Acás. Deus permitiria a invasão dos assírios, que não seria totalmente bem sucedida, mas faria um grande dano em Judá e Jerusalém. Do 9 ao 11, 2 Crônicas 32, registra a construção do túnel de Ezequias como uma atitude sábia em contraposição ao plano de Senaqueribe de envenenar a água de Jerusalém. Crônicas também registra os esforços militares de Jerusalém como ações responsáveis. Isaías, no entanto, lhe faz saber a sua maldade, lhes faltava a dependência de Deus em tudo o que faziam, mas não olhastes para cima para o que o tinha feito. Mais tarde, Ezequias voltou-se ao Senhor, 2 Reis 18, do 17 até o capítulo 19, 37, a casa do bosque era um depósito de armas, o viveiro velho é o poço de Siloé. Versículos 12 ao 14, Deus convida o povo ao arrependimento, porém, eles fazem uma grande festa dizendo, aproveitemos hoje, pois amanhã certamente morreremos. Então vemos que constantemente o povo, ele zomba de Deus, Deus diz, tal doença vai acontecer e vai matar um monte. Então vamos para o carnaval, porque amanhã nós vamos estar tudo morto mesmo. Zombam ainda de Deus, né? Esta incredulidade só amontoa ainda mais desgraça sobre a cabeça deles, porque por vezes esta morte que eles esperavam, ela acontece muito mais lenta do que se queria. E aquele que assim falou tais palavras, vai vendo cada um da sua família morrer e padecer, para depois ele vai morrendo pouco a pouco ainda, se tornando ainda pior do que ele imaginava. Então tem que cuidar, Deus é bom, mas também é justo, né? Sebna é desagradado, Eliaquim é exaltado. Olha lá, do 15 ao 19. Sebna era o administrador do palácio do rei, e pelas suas más obras de corrupção, Deus o tiraria do seu ofício. Eliaquim foi o sucessor de Sebna e atuou como um pai, conselheiro de Jerusalém. Eliaquim era um tipo de Cristo, ou seja, aquele que fazia o bem para as pessoas, né? Aquilo que é dito sobre ele também é dito sobre Cristo, em Apocalipse 3:7. Prego, os sucessores de Eliaquim não seriam fiéis, como ele o foi. Como pregos, eles não ficariam firmes, portanto, serão arrancados. Apocalipse 3:7. Deixa eu ver por que eu citei esse. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem e prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Que é o que ele fala sobre a igreja da Filadélfia. Então ele faz isso com Eliaquim, né? Que era uma pessoa fiel, porém os seus familiares, os seus descendentes não foram. Então veja que mesmo que a gente tenha tanto exemplo de coisas boas e de coisas ruins, a gente não consegue ser diferente. A gente acaba naturalmente pegando o caminho ruim. A gente pega naturalmente pegando o caminho errado. Esse é o teu normal. O teu normal é ser infiel, desobediente,
teimoso e cair no inferno. Esse é o teu normal. Para que isso não aconteça, tu vai ter que lutar contra aquilo que tu gosta, aquilo que tu pensa, aquilo que tu age, aquilo que tu acha. Vai ter que lutar contra isso. Porque o normal do ser humano é nascer, crescer, pecar e ir para o inferno. Esse é o normal. Todos nascem para isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos que nascem, o destino é o inferno. Posso mudar isso? Posso, mas eu vou ter que lutar contra a minha natureza. Aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, e eu vou ter que estar o tempo todo lutando contra isso. Senão, o que vai acontecer é o normal. Nascer, crescer, pecar e ir para o inferno. Simples assim.